Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Competência e Empregabilidade, programa transmitido ao vivo aqui pela TV Profissão e STV e pelas principais plataformas de streaming, lá pelo Facebook e pelo YouTube da Escola Superior de Educação. Sempre nas segundas-feiras é muito importante a gente ressaltar a importância de um programa como esse, porque é através da parceria com a Escola Superior de Educação, Linguagem e Sociedade, é lá com os nossos apoios, polos de apoio presencial, que a gente vem criando, desenvolvendo as competências, as habilidades, porque muitas das vezes nós perguntamos, e esse meu curso de formação, de fato, ele emprega? Como é que ele emprega? Aonde? E a gente tem que construir e desconstruir algumas colocações que a gente aprende no decorrer da vida. Ah, eu vou fazer uma faculdade, ela me atende dentro dessa área específica. Hoje, vamos tratar aqui de um tema muito relevante. A gente já abriu esse leque aqui o ano passado em outras áreas de atuação, que é de fato entender um pouquinho quem é o químico, o que faz o químico, o que esse curso de química pode nos proporcionar. Um curso hoje aí que tem proporcionado uma ação de interatividade com os nossos alunos, as práticas que hoje estão sendo desenvolvidas, chegamos a ter de fato aí na prática o que esse químico vem desenvolver. Ah, eu vou fazer química, eu vou ser professor de química? Será que eu tenho mais alguma competência, outra habilidade que me coloca no mercado de trabalho? Quem é, o que faz e o que de fato tem a ver com a empregabilidade? Hoje nós vamos trabalhar a questão do químico na área de atuação dos cosméticos, cosmetologia, mas para isso a gente tem que trazer profissionais da área, né? Eu sempre digo que a construção disso aqui é a construção do saber posta por quem? Pelos nossos mestres, pelos professores que estão ali no dia a dia, que constroem, que desenvolvem, que atuam e têm as ações voltadas aí dentro dos seus cursos. Química, cosmética, como é que isso funciona? Como é que vem ser o trabalho disso tudo? E para compor a nossa mesa aqui de hoje, eu tenho a honra de contar aqui comigo o professor Marcos. Professor Marcos, seja bem-vindo. O senhor está estreando aqui comigo, é um prazer. O ano passado nós tínhamos um programa gravado, mas infelizmente por questões de agenda não pudemos fazer o nosso programa, né? Nós temos também a professora Flávia, que não pôde estar presente, porque a professora Flávia, nós estamos com várias momentos aqui dentro da instituição, mas professora Flávia, já queria fazer meu agradecimento aí a você que é coordenadora de todas essas áreas. Muito obrigado por confiar a mim e aos seus professores para a gente poder falar um pouquinho sobre o tema. Nós também temos a professora Gabriele do Ponte, que está aí nos bastidores. Professora Gabriele, inclusive, vai fazer a interação com vocês. Dúvidas, pode nos chamar aqui que a gente vai poder esclarecer. E aí nós temos a Lígia é nossa aluna, que está no mercado, que já desenvolve, que é uma profissional altamente qualificada, que de fato a gente sempre fala teoria, prática, né? E de que fato que a gente pode vivenciar isso com vocês aqui, e a nossa aluna do curso de bacharel em Química, porque ela de fato é a pessoa que valida tudo aquilo que a gente pode falar aqui. Professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Sidney. É uma honra estar aqui com vocês, né? E principalmente poder estar falando de química e de coisas de química. Geralmente a gente tem o hábito de falar lá no nosso grupo que quando a gente fala de química nós estamos quimicando, né? E a química sempre foi alguma coisa complexa e estigmatizada, né? A gente sempre pensou na química de uma maneira negativa. O pessoal geralmente sempre acha que a química tem uma vertente, eu vou fazer bomba, eu vou fazer tóxicos, eu vou construir. E na verdade nós temos aí um percentual muito maior de coisas boas que se faz com a química do que coisas ruins, né? Então, se a gente for pensar na área de saúde, a química na realidade tem tido um avanço grande e permite, né,
todo o avanço que a humanidade tem tido. Então, junto a outros cursos, como por exemplo a farmácia, a biomedicina, a química atua diretamente. E hoje, nesse programa, a gente falar de cosmetologia, né, de cosméticos, é extremamente importante porque também é algo direcionado à sociedade e à saúde também, né, de um modo geral. Eu acho que tanto direcionado, mas a gente sempre tem o papel da questão da empregabilidade de hoje, quando se trata muito da questão da estrutura, porque a responsabilidade, né? Hoje você tem aí uma indústria grandiosa, que hoje você trabalha desde a questão dos tratamentos que você tem, cabelo, rosto, enfim, tratamento corporal de uma forma geral, e aí você tem o papel do químico que muitas vezes a gente desconhece. E quando a gente traz a área de cosmético, a gente vai poder ver que assim, o tamanho da abrangência. Eu sempre digo assim, o fato da gente trazer sempre esse bate-papo é para que vocês de fato entendam que fazer um curso de química, muitas vezes, você tem que desfragmentar, porque a situação aqui é o seguinte, aonde que de fato eu posso, não vou ser só professor da sala de aula, mas eu posso ser um químico, aquela tabela periódica lá, quando você vai desmembrar, você também desmembra para um campo de atuação aí muito grande com relação à empregabilidade, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer. Professora Gabriele, seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marco. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nas mídias, né, na TV Profissão. Então, eu sou a professora Gabriele, sou professora aí do curso junto à Uninter, dos cursos de bacharelado e licenciatura em Química. Minha formação base é Engenharia Química, então espero contribuir aí com vocês sobre esse assunto muito interessante, né? Porque a ciência, o professor Marco já introduziu um pouco, mas a química é uma ciência muito ampla. E nós podemos falar sobre diversos assuntos, diversas áreas de atuação que nosso aluno e posterior egresso, né, vai atuar aí no mercado de trabalho. Então, a química, ela transforma a matéria, né? Ela pode transformar, a gente pode estudar sua composição, as propriedades, a gente pode utilizar as substâncias da química para produzir aí diversos produtos como os cosméticos, que é o foco principal do nosso programa de hoje. Então, espero que a gente tenha um bate-papo bem legal e que a gente possa aprender junto com a Lígia aí. E você que está em casa pode nos mandar suas dúvidas, comentários, que eu vou estar aqui no chat acompanhando e respondendo vocês, tá bom? Muito bem. Lígia, muito obrigado. Lígia, conte um pouquinho quem é você e de onde você está falando nesse momento. Boa tarde, boa tarde, né? Isso, Sidney, professor Marco, professora Gabi. Eu sou a Lígia, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de soluções biotecnológicas aplicadas na indústria da beleza. Resumindo, eu desenvolvo soluções para cosmética, só que o meu foco maior é em cosmético natural. Eu tenho algumas graduações, né? Além das graduações em outras áreas que eu tenho, como marketing, artes, eu também sou técnica em química e sou bacharelanda de química pela Uninter. Eu sou pós-graduada em engenharia cosmética, tecnologia de alimentos, segurança de alimentos e FIA também. Muito bem, então a gente traz a Lígia com essa experiência e aí ela juntou eu sempre gosto do combo, né, professor? Sim. Porque a Lígia ali, pela fala dela, a introdução, ela se preocupou com várias áreas do conhecimento e hoje ela está ali desenvolvendo a linha cosmética, mas ela traz por detrás disso todo um conhecimento, um aparato anterior a tudo isso. É um trabalho construtivo de grande valia, né? Exatamente, professor. Na verdade, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Lígia, foi até em uma das nossas oficinas, né, de práticas, se não me engano foi em Brasília até que a gente estava fazendo isso, e a gente pegou um contato muito grande, né? E a gente começou a entender um pouco mais do trabalho da Lígia e começou a ver a dimensão, principalmente a dimensão que ela tem nas redes sociais, né? E aí o que foi interessante, e eu acho que é o primeiro
foco assim que a gente teve de poder entender melhor a Lígia e poder saber o que ela fazia, é a questão do empreendedorismo dela, né? Tanto que era uma coisa que eu gostaria até que a Lígia falasse um pouco para a gente, porque além de toda essa vertente química que ela tem, né, a questão do empreendedorismo, porque na realidade o químico também pode empreender. E por que o químico pode empreender? Porque ele tem um conhecimento técnico para isso. Então, não só na indústria de cosméticos, mas várias outras indústrias, domiciliares sanitários, por exemplo, né? O pessoal acaba fazendo produtos de limpeza, acaba trabalhando também na área de cosméticos, assim como a Lígia, mas mais direcionadas, por exemplo, à produção de sabonetes, de shampoos. Então, é muito bacana essa questão do empreendedorismo que a Lígia traz, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria até que a Lígia falasse mais, como é que foi essa experiência. É contigo, Lígia. Então, a carreira de químico é uma vertente muito abundante que abre caminhos em diversas áreas, né, caso você queira realmente empreender. Eu sou mercadóloga, sou formada em marketing, eu tenho 2 MBAs na área e, por incrível que pareça, a faculdade de Química, ela está sendo a minha última graduação atual, né? Eu tenho outras graduações anteriores, porque eu realmente senti a necessidade de ter um diploma em Química, para que isso me possibilitasse colocar em prática todos os outros conhecimentos que eu tenho acerca. Dentro disso tudo, em relação a essa questão de empreendedorismo aplicado à cosmética, eu estudei um tempo de farmácia, porém, se a gente for parar para analisar em relação a essa questão da graduação de farmácia e a graduação de química, a farmácia é uma graduação da área da saúde, a química é a área de exatas, né? Então são áreas diferentes, onde a pessoa consegue atuar em alguns segmentos em comum. Porém, a química ela é muito mais abrangente, porque eu, por exemplo, como química responsável, eu poderia atuar em diversos tipos de indústria e me inserir de diversas formas no mercado. As pessoas têm um pensamento errado a respeito da química porque acham que é uma coisa muito restritiva se tornar professor, né? Enfim, mas não, na realidade não. Você consegue, se você tem um tino empreendedor, você pode trabalhar em diversos tipos de segmentos, de diversos mercados diferentes. Ô, professora Gabi, aí a gente já foi lá para a questão do empreendedorismo, mas eu queria voltar com você dessa responsabilidade do profissional, tratando-se de um assunto que a gente vem falar hoje, que é a questão de cosmético, né? Então, nós temos a responsabilidade com o produto cosmético, né? Porque hoje você como bem disse o professor, a pessoa pode, porque hoje a gente tem cosmético, trata de pele, cabelo, unha. Como é que seria a orientação para este profissional com uma responsabilidade, né? O químico responsável, como é que se deve se comportar este profissional? Porque uma coisa é lá a mãe, a avó, aquela que fazia lá o sabão, que juntava como é que chama? A soda cáustica. A gordura. Juntava com a gordura e tal. Mas hoje a gente fala, você já fala, por exemplo, a Lígia já é uma empreendedora, então ela coloca-se o produto ao nível de consumo, que a gente tem que ter essa responsabilidade na ponta lá com o cliente, no caso, quem de fato vai ter. E aí entra, de fato, esse químico, né, professora? Isso mesmo. Então, para começo de tudo, você precisa ter conhecimento na área, né? A Lígia, ela buscou aí, fez diversas formações. Claro que você não precisa fazer diversas graduações que nem ela fez, porque ela é aí uma vencedora, né? Uma guerreira. Ela vai atrás para se formar, né? Buscar várias formações e talvez até ela se encontrar, né? Na química aí. Mas você precisa buscar o conhecimento, então você precisa entender mais sobre esse mundo de cosméticos. Você pode, por exemplo, fazer uma formação base em química, depois fazer aí especializações, aperfeiçoamentos, para você compreender melhor, porque não é apenas criar um cosmético, né? Você precisa entender sobre os princípios ativos, os componentes que você vai utilizar ali na fórmula. A Lígia, por exemplo, ela trabalha muito com as formulações, né? Depois também gostaria que a Lígia falasse um pouco sobre como ela parte, né? Como que ela inicia a ideia de uma fórmula, por exemplo, para criar um cosmético. Tá, Lígia? Depois eu vou passar essa pergunta para você.
mas você precisa entender os componentes, por exemplo, os emolientes, ali a base, por exemplo, uma base glicerinada, qual é o papel dela, será que ela promove hidratação, os ácidos que você adiciona ali na forma, por exemplo, o ácido hialurônico aí, que é um componente super famoso, aí que todo mundo quer ter um creme hidratante com ácido hialurônico, que promove aí a regeneração da pele, né? Ou, por exemplo, um aroma agradável, uma fragrância que, né, que você goste, um corante, por exemplo, que dê uma cor, né, característica mais interessante ao seu cosmético. Então, tem vários princípios aí, até mesmo, por exemplo, os antioxidantes que você pode colocar. A Lígia também pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela é fera na área aí. Mas, por exemplo, que tem a vitamina C, vitamina E, até os próprios protetores solares, né, é um tipo de cosmético muito importante aí utilizado. E para você poder produzir, você precisa aí ter, primeiro de tudo, ter uma licença sanitária, né? Você ter uma empresa estabelecida, né? Precisa ir lá na prefeitura da sua cidade, pedir a licença do seu estabelecimento, né? Fazer um cadastro da sua empresa junto à Anvisa, né? Tem todos os critérios aí de legislação, também de controle de qualidade, para que seu produto, né, seja fabricado com as boas práticas de fabricação. Né? Então, tem toda uma regulamentação junto à Anvisa que você precisa cuidar, controle de qualidade, produzir tudo bem certinho, para que seu produto seja estável, seja bom, né, para a pele, para as unhas, para o cabelo, e traga benefícios aí para os consumidores. Professor, aí a professora Gabi trouxe todo esse descritivo de fato deste profissional. Voltando para o curso nosso de Química, né? Então, nós temos lá o aluno que entra, vai fazer a sua formação inicial. O aluno, no final do seu curso, ele já consegue desenvolver produtos? Por exemplo, hoje aqui da área, falando sobre a área de cosmético, ele sai com esta formação, ele tem condições ou ele tem que fazer uma especialização na área de cosméticos? Assim, professor, como a própria Lígia falou, né, a química é muito ampla. A química tem uma amplitude muito grande. E quando a gente começa a falar, por exemplo, do desenvolvimento de alguma coisa, tá? O desenvolvimento, depois que ele ocorre, depois que acontece a pesquisa, depois que acontece o desenvolvimento de um produto, ele passa a ser uma receita, né? Então, interessante é isso. Ele não existe e, de repente, ele passa a existir após o desenvolvimento. Então, tem que primeiro ter o quê? A pesquisa. A pesquisa naquele sentido de que eu posso formular alguma situação. Então, é lógico que, por exemplo, quando o aluno está no último ano de Química, ele já tem elementos suficientes, por exemplo, para poder entender qual é uma composição. Então vamos usar, por exemplo, o caso do sabão, né? O sabão a gente sabe que a gente tem ali a soda cáustica, que tem a gordura, que a gente vai ter uma reação de esterificação, que a gente está fazendo uma saponificação e que depois ele vai ter o álcool e que aquilo vai solidificar. Então ele conhece esses elementos. E a partir desses elementos, ele pode começar a desenvolver outras situações. O que a química faz? A química dá exatamente a base para o aluno. Ela dá a base para que ele possa ter esse conhecimento. E aí o aluno vai ter que escolher para que lado que ele vai. Hoje, por exemplo, a Lígia falou, né, em processos biotecnológicos, a química está crescendo muito também nessa área. Por quê? Porque a gente acaba vivenciando isso no dia a dia, uma transformação, e a gente sempre tenta direcionar o aluno para esse tipo de situação. Então, por exemplo, ele pode não saber fazer, por exemplo, o cosmético que hoje a Lígia está fazendo, mas ele tem todos os argumentos para poder desenvolver o dele ou desenvolver similares, se for o caso, né? Então ele sai com isso daí. E principalmente uma coisa, professor, eu acho que dentro das universidades, dentro dos cursos, a maior importância não é ele saber fazer, mas é principalmente ele saber aonde pesquisar para fazer. Porque o ensinamento está todo aí. E hoje a gente ainda trabalha aí com internet, com mídias, e a gente tem a informação muito próxima, né? Então, ele sabendo filtrar essa informação, sabendo onde ele deve buscar a informação correta, ele tem um mundo todo aí para poder estar atuando. Então, eu digo que sim, quando ele está chegando no último ano, ele tem conhecimento para poder desenvolver qualquer tipo de situação. É possível, mas eu queria voltar lá com a Lígia. Lígia, você traz um retrato de produtos, você traz um retrato de seu conhecimento. Hoje nós temos a indústria química falando de cosmético, usando um processo grande aí que são a questão das fragrâncias, né? Porque muitas vezes a gente
fala assim, mas esse cosmético tem perfume, esse cosmético não tem perfume. E aí você vai para um processo que é a linha mais natural. Você enxerga nisso um nicho de mercado ou isso é um diferencial de não ser uma profissional fazendo o que todo mundo faz? Ou é um diferencial isso para você? Isso é o futuro. O mercado ele tem mudado bastante, as pessoas estão mais atentas aos seus hábitos de consumo, e isso tem crescido cada vez mais, e as pessoas têm buscado por soluções naturais. E aí onde entra a diferenciação entre o caseirão, que as pessoas fazem de uma forma negligente, e algo extremamente responsável, feito com base científica, de uma forma pensada, de uma forma segura, né? Então, desde que se entenda os parâmetros para que se possa trabalhar, você consegue fazer de tudo, né? Desde estabilizar um cosmético com um sistema de preservação sem utilizar um conservante de fato, né? Até você inserir ingredientes totalmente inusitados na sua fórmula, desde frutas frescas, sabendo estabilizá-lo e colocá-lo de uma forma correta, tá? Então, é uma mudança de comportamento e é um grande nicho de mercado, porque a grande indústria ela ainda está acostumada ao modo mais antigo de se fazer cosmético, né? Que é a utilização de ingredientes que fazem parte da composição dessa fórmula, que muitas vezes novos estudos apontam que tem malefícios para a pele, tem malefícios para o planeta, né? Geram resíduos, não são biodegradáveis, enfim, que tem ônus, né, na sua utilização constante. E nós estamos diariamente sendo bombardeados por produtos químicos, né? E todo produto que você utilize, seja de forma um produto natural ou um produto sintetizado, ele é um produto químico, né? Porque a química fala sobre o átomo, né? Então tudo que tem átomo é química. Então, dito isso, a cosmética natural ela faz parte de uma mudança de comportamento, ela é uma grande brecha de mercado, é um lugar para ganhar dinheiro, é um lugar para realmente se estruturar, contanto que se saiba fazer da forma correta, que realmente entregue-se algo com alto desempenho, algo que seja muito bem feito, né? A indústria está carente disso ainda. O professor aqui também quer fazer uma pergunta para você. Aí você falou que a indústria cosmética está... E aí me veio aqui uma situação seguinte. Então é uma indústria que está se reinventando, né? Mas eu gosto muito quando há 20 anos atrás eu tive um centro estético e o que me chamava muita atenção naquela época, professor, era a questão que eu achava assim, quer dizer, eu não consigo lidar com isso até o momento porque é algo que eu não entendo. Mas eu vejo a linha estética hoje dentro dos salões de beleza. Essa é uma linha de estética ainda que tem produtos químicos muito fortes. Isso é uma tendência também para salão, Lígia, ou é de um modo geral? É uma tendência para tudo, até porque existe uma prática no mercado chamada de greenwashing, que é a empresa fingir que seu produto é natural, né? E não ser, ela mentir que seu produto oferece alguma coisa, né, para se valer desse apelo de natural e ele realmente não ser natural, porque as pessoas estão buscando isso. A gente pode perceber pequenas mudanças nas prateleiras do supermercado. Tem creme dental de cúrcuma com gengibre, de carvão ativado com limão, enfim, a indústria aos poucos tem readequado isso, né? Mas é complicado numa planta de produção em escala industrial que vende há 1000 anos ali aquela fórmula, readequar tudo, né? Então é um movimento que está vindo muito devagar pela indústria, porém o mercado anseia por isso, né? Então dentro, por exemplo, das linhas de salão de beleza, né? A gente tem que pensar em quem? No consumidor final. Se o consumidor final exige um produto que tenha um rótulo mais transparente, exige que esse produto ele tenha ingredientes limpos, e quando eu digo limpos, são ingredientes onde você entende que aquilo não tem nenhum malefício secundário escondido, né? Que ele não vai poluir o planeta, causar uma mutação na microbiota aquática, que vai gerar problemas em quem está utilizando em longo prazo, né? Assim como a gente vê em muitos noticiários, em muitos artigos, né? Então, sim, ele se estende a todo o mercado da beleza, em qualquer segmento que seja.
Professor Marcos, você também queria fazer uma Queria. pergunta ali para a Lígia ou lá para a Gabi? Eu quero fazer uma pergunta para a Lígia, mas antes eu queria até colocar em cima da própria frase da Lígia, da própria palavra da Lígia, é o seguinte, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do que é químico, né? Porque tudo é químico, né? Então a gente, na realidade, a gente respira química. Então quando a gente, por exemplo, está falando no caso de cosméticos, não, eu preciso de um produto mais natural e que não tenha química. Como a Lígia falou, tudo tem química. O problema é a dosagem e a fonte que se utiliza, né? E hoje, o que acontece? Muitas vezes a gente quer a resposta muito rápida, né? Então a gente quer uma resposta rápida no cabelo, a gente quer uma resposta rápida na pele, e muitas vezes a indústria que trabalha com um potencial muito grande de produção, né, acaba fazendo aquilo que o consumo exige dentro das diretrizes que são possíveis. Então o nicho de produtos naturais na área de química, ele é completamente bem-vindo, né? Mas é uma coisa que, como a Lígia falou, se instala lentamente e vai muito da percepção das pessoas, né? Então, por exemplo, da educação ambiental, do conhecimento da própria saúde. Então, isso daí é muito interessante, a gente tem que colocar. Na realidade, tudo tem química, o importante é saber como se utiliza a química para chegar em determinado fim, né? Então, tudo é tóxico e tudo também não é tóxico, depende da dosagem que se tem, né? Isso daí é uma coisa homeopático, importante. né, professor? Exatamente. Tá? Então, a gente tem que saber a dose. E a questão de produtos naturais, ela não está atrelada apenas a gente estar consumindo alguma coisa melhor ou menos tóxica, mas também com a própria biodiversidade e a própria sustentabilidade. Então, é importante se colocar essa situação também. Mas o que eu queria perguntar para a Lígia era o seguinte, que o pessoal deve estar curioso, né? Porque o que a Lígia produz, como a Lígia produz, a Lígia tem um desenvolvimento em mídias sociais muito bacana, né? Muito grande. Aí eu queria que a Lígia falasse um pouquinho do trabalho dela, o que ela tem e como que esse trabalho dela é desenvolvido. O meu foco é do desenvolvimento de fórmulas cosméticas de alto desempenho, segundo as diretrizes EcoCert. EcoCert é uma certificadora multinacional que se guia pelas diretrizes da Cosmos, que também é uma outra certificadora aí da União Europeia. E essas certificadoras, elas ditam quais ingredientes podem e não podem ser utilizados com base em artigos. Então, os critérios são impacto ambiental, né, toxicidade para a microbiota aquática, toxicidade na utilização, né, no seu corpo, enfim. Então, você consegue ter um guia de diretrizes ali que você consegue se guiar para que você desenvolva seus cosméticos, né? Então, no meu caso, eu trabalho pesquisando e desenvolvendo fórmulas. Eu desenvolvo essas fórmulas e eu ensino as pessoas a fazerem esses cosméticos. Já que produzir esse cosmético para o seu consumo próprio não é um problema no Brasil, né? Então, é permitido pela lei. Então, você pode produzir sim, mas aí caso você queira passar para uma etapa mais industrial, né, comercializar esse produto, para comercializar esse produto é interessante que você realmente regulamente a sua empresa. Então, dentro disso tudo, entra o papel do químico, né, e a importância da formação, para que você realmente consiga regulamentar tudo isso. Então, nesse primeiro momento, onde a pessoa está ali descobrindo o seu próprio caminho, quer aventurar, né, na produção desses cosméticos para que você utilize e traga esses benefícios para sua casa, para sua família, de uma forma não comercial, você pode fazer sem problema nenhum. Chegou no momento, cresceu ali, viu que o negócio é bom, quer começar a transformar isso realmente em uma fonte de renda, aí é preciso ter uma formação. E a Uninter, ela traz essa janela escancarada, porque de onde você estiver, você consegue cursar uma faculdade de química, né? Eu moro num lugar muito longe e aqui não tem uma faculdade presencial de química. E eu vou dizer uma coisa, a Uninter, das faculdades e das pós-graduações EAD, que eu já conheci, né, que eu já cursei, ela é de longe a melhor. Ô, professora Gabi, aqui só para a gente entender, então, a gente percebe ali que a Lígia, ela tem hoje, ela entrega, ela desenvolve a fórmula. Se eu não me engano, a Lígia está falando de Manaus, é isso? De Ourilândia do Norte, no Pará. Ourilândia do Norte, no Pará. Então, ela está hoje, mas é isso que eu acho bacana, tanto a formação do EAD como a diversidade da cultura. E ela estando hoje num polo, que a gente chama, né? Sim. Polo, onde ela tem hoje a diversidade, né? Da floresta, porque hoje a gente vê assim, grandes marcas buscando essências, principalmente
nas regiões do norte, que é um grande celeiro hoje da matéria-prima, mas de fato é para que o nosso público entenda. Me corrija aqui, tá, professora Gabi? Então hoje nós temos a Lígia hoje é a mantenedora, é a desenvolvedora da fórmula. Eu, por exemplo, estando aqui querendo, estou pensando em desenvolver um perfume Momento Carreira. Isso eu solicito para que a Lígia crie uma fórmula nesse produto e aí eu possa comercializar. Ou eu tenho que ter... Porque até a Lígia pode falar sobre isso, mas eu queria uma visão da professora Gabi. Então, Sidney, a gente pode, né, solicitar enquanto empresa, até peço também a ajuda e orientação da Lígia, para ela fazer uma fórmula e, na verdade, a pessoa física pode, né, entrar em contato com a Lígia, mas para que a gente possa comercializar, a gente precisa ter uma empresa, né, que seja aí registrada junto à Anvisa, tenha toda a questão sanitária, como eu falei inicialmente. Então, a Lígia faz esse trabalho aí fantástico de formulações, eu sei que a Lígia também dá cursos, né, Lígia? Então, a gente precisa ser uma empresa, sim, regulamentada para poder comercializar. Lígia, por favor, me ajude aí, complemente, por favor. É sobre isso, né? A minha empresa é toda regulamentada, eu sou responsável técnico, eu tenho registro no Conselho Federal de Química, né? Então, eu posso desenvolver, sim, porém a pessoa que vai comercializar, ela precisa ter os quinais corretos, né? E o mais adequado quando a pessoa resolve empreender nessa área é que ela busque um contador e avisa da sua cidade, porque daí você vai estar por dentro de todas as nuances da lei que se aplicam àquele estado, porque existem algumas nuances que modificam de região para região, né? Assim como os aspectos contábeis do que vai ser necessário para que você obtenha a licença da prefeitura, dos órgãos ambientais. É isso, não é só chegar e vender, e não é só chegar e comprar a fórmula e vender, tá? Precisa se regulamentar desde a parte contábil, da parte fiscal, até a parte sanitária também. Eu gostaria de aproveitar, Sidney, passar uma pergunta que eu tenho aqui no chat do nosso aluno Creuso, e agradeço, Creuso, pela sua pergunta. Ele perguntou o seguinte: o apelo ecológico, sustentável dos produtos, também a questão natural, ela valoriza o produto? Você consegue um maior valor agregado por ele no mercado? Como que funciona, Lígia? Com certeza absoluta, ainda mais porque quando surgiu-se essa febre dos cosméticos naturais, o que tinha no mercado não era nada com um desempenho excelente. Então, quando a gente pensa no ponto de vista mercadológico, existem os níveis de expectativa de um consumidor. E o consumidor espera o mínimo, ele já está acostumado com aquela cosmética convencional. Então, a cosmética natural ela precisa suprir esse nível básico de expectativa, que é realmente entregar aquilo que ele promete, né? Ter o benefício que ele realmente promete, ter um bom sensorial, ter um bom desempenho, né? Então, dentro disso tudo, o mercado é carente de fórmulas totalmente naturais e que sejam realmente muito boas. Quando você tem uma fórmula que ela é totalmente limpa, né? Porque a grande vantagem da cosmética natural é realmente ter uma fórmula muito limpa, né? A pessoa sabe exatamente o que ela está usando. Todos os ingredientes, de um ponto de vista científico, né, com base em estudos, todos os ingredientes eles são seguros para utilização. Então, a pessoa pode utilizar sem medo, digamos assim, porque tem muita coisa, né, que se diz aí no mercado. Enfim, então a pessoa consegue utilizar esse apelo do natural para validar uma segurança na utilização. E aí você ter um produto natural que entrega um desempenho muito bom é realmente um grande diferencial de mercado, porque a pessoa não tem por que não comprar aquilo que já é natural e que realmente é muito bom. Você acaba quebrando diversas objeções. Professor, eu vou fazer uma pergunta para a professora Gabriele agora. Acabei pensando aqui, e uma coisa que é interessante é o seguinte, porque a gente está falando até agora, né, de cosméticos naturais, a gente está falando de empreendedorismo da Lígia, a gente está falando desse pequeno nicho, né, que existe e que está crescendo de cosméticos naturais. Mas aqui no Brasil, a gente tem aí várias empresas na área de cosméticos, né, e são empresas muito fortes, né, tanto empresas exclusivamente de cosméticos, como as empresas também cosmecêuticas, né, onde você tem aqueles cosméticos voltados realmente para a saúde. E a professora Gabriele é engenheira química, então eu até queria perguntar para ela, dentro do nosso
curso, dentro da química, como que a gente prepara o aluno e qual é a importância do aluno para esse tipo de indústria, que é uma indústria de grande porte na área de cosmetologia, né? E que existem aí várias possibilidades de emprego, né? A gente está falando de emprego aqui, importante então saber disso daí. E eu queria saber qual é a visão a respeito disso, como que nós preparamos hoje o nosso aluno para esse mercado, né? Bom, o nosso aluno, bacharel em Química, ele sai da Uninter, né, do nosso curso aí, atualmente com 13 atribuições, tá? Eu já vou aproveitar para fazer um marketing aqui. Nosso curso forma nossos estudantes com 13 atribuições junto ao Conselho Regional de Química. Então, isso possibilita a ele uma ampla, né, possibilidades de atuação aí no mercado de trabalho, desde atuações aí de análises que ele pode fazer em laboratório, também ele pode atuar como responsável técnico, né, fazer também questões de auditoria, né, trabalhar com perícia também. E dentro da questão da responsabilidade técnica, ele pode aí, né, assinar por diversos processos, ele pode desenvolver processos e ser responsáveis por eles. E dentro da indústria da cosmocêuticos, né, que são os cosméticos e também com um cunho aí farmacêutico, que são cosméticos mais avançados, são cremes hidratantes mais avançados, que têm uma alta tecnologia, eles usam propriedades, por exemplo, de medicamentos aí da área farmacêutica para aprimorar melhor o desenvolvimento desses produtos. Então, são produtos aí que estão em alta no mercado, é uma área bem legal, né, que o químico pode atuar aí na área farmacêutica também, que é mais uma possibilidade além, né, da área dos cosméticos, para desenvolver produtos aí de alta performance no mercado. Eu acho que até este aluno, né, professor, falando de empregabilidade, então nós temos hoje a produção de produtos naturais, produtos hoje o produto com a sustentabilidade, né? Mas a gente não pode fugir, como o senhor colocou aqui, que são as indústrias, o mercado da beleza, que a gente chama, né? Exatamente. Então você tem lá hoje, por exemplo, o agronegócio, você tem a indústria, você tem o mundo das montadoras, mas existe, eu não me lembro ali no ranking em termos de empregabilidade, mas eu não sei se está em quinto ou sexto lugar, que é o mercado da beleza. Sim. Né? E aí você tem assim um nicho, né? Você tem gamas e por todo o universo que a gente olha nesse prisma, nesse momento, a gente está falando de alunos e profissionais, porque aqui você tem vários caminhos de empregabilidade. Então, de fato, em algum momento que este profissional, qualquer área que ele se especializar, dentro da química, o nicho de empregabilidade é muito grande, né, professor? Exatamente, né? Porque, na verdade, isso é cíclico. E quando a gente está falando assim de empresas da área de cosméticos, mesmo empresa farmacêutica, a gente tem áreas específicas de atuação do químico, né? Uma delas, por exemplo, é no controle de qualidade. Então não adianta, chega a matéria-prima vem hoje, a gente recebe muita matéria-prima da China, de outros países, e quando ela chega, ela tem que ter um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade é avaliado pelo químico. Então, por exemplo, se você entrou numa indústria, esse é um dos primeiros campos que você vai atuar, controle de qualidade. Tanto que nós temos muitos alunos que hoje já trabalham em controle de qualidade e a gente está sempre trocando ideia. Então, é aquilo, precisa aprender técnicas analíticas de ensaios, precisa aprender a parte instrumental e nós tentamos dar toda essa base para o aluno. O segundo passo, e que é um passo muito importante, é a área de desenvolvimento, porque aí entra aquela pergunta que você havia feito no começo, né? Será que o aluno já sai daqui sabendo como fazer alguma coisa? Não, na realidade ele vai aprender essa situação dentro da indústria que ele está trabalhando, porque aí ele vai estar lá e ele vai estar ligado a um nicho, ou a um produto, né? E ali dentro daquela situação é que ele vai começar a fazer o desenvolvimento. Então aí a gente passa a ter o quê? Pesquisadores na área de cosméticos, né? E isso tudo é uma abertura muito grande para o químico. E por último, não dá para a gente deixar de dizer, a área de gestão.
Por quê? Porque todo mundo que acaba trabalhando dentro de uma indústria, acaba tendo esse contato com desenvolvimento, pesquisa, controle de qualidade, muitas vezes é colocado numa área de gestão de qualidade, gerenciamento de equipes. Então, hoje, o profissional da química, ele não pode mais estar apenas dentro do laboratório, entendendo de fórmulas, entendendo de conceitos físicos, matemáticos. Ele tem que estar com uma visão muito ampla, né? Com uma visão muito ampla também de mercado, uma visão muito ampla de gestão, para que ele possa se tornar um profissional ideal para esse mercado que a gente está falando aqui agora, né? E aí você traz a questão da matéria-prima, né? E eu tenho aqui, só para entender um pouquinho, porque nós temos assim vários produtos, mas nós temos 3 principais produtos no ramo farmacêutico, que são os aditivos, sim, que são as resinas e são a sílica pirogênica, né? Uhum. Esses produtos, de uma certa forma, na construção voltado ao mercado de cosméticos, são produtos que nós temos matéria-prima a nível de mercado nacional, ou a gente tem que buscar isso a nível internacional? Certo. Bom, assim, eu acho que hoje é uma questão muito importante, né? O Brasil como um todo, ele é um grande exportador de commodities, né? Então, na realidade, a gente está mais acostumado a mandar matéria para ser processada para fora e receber depois essa matéria-prima. E eu digo isso infelizmente, né? Eu digo isso infelizmente, porque eu gostaria que a indústria brasileira tivesse mais evoluída e produzindo mais, porque na realidade isso gera emprego, não adianta a gente ficar só mandando coisa para fora. A indústria tem que se desenvolver, a indústria de matéria-prima também tem que se desenvolver, né, para que a gente possa estar criando uma economia mais estável. Então, o que acontece hoje? Grande parte desses produtos, muitas vezes, eles são processados. E o que acontece? Muitas vezes a gente exporta a matéria-prima básica, né, para que isso seja feito, e depois eles voltam, depois de processado, para a gente fazer as bases e aplicar na indústria, né? Então, esse é um problema muito sério que a gente tem. Grande parte também é importado, né? Tanto de produtos como base de cosméticos, como também óleos essenciais. Tem muita coisa que vem de fora. E o que é pior, a gente tem ali, já estava falando, e ela mora num lugar onde a gente tem uma biodiversidade enorme, e a biodiversidade hoje a gente vive uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. Que tipo de guerra? Quem chega na frente e pega e patenteia e fala isso agora é meu, entendeu? Ele tem direito sobre aquilo. Então, muitas vezes, quando se fala que o Brasil tem que defender o patrimônio, defender o próprio patrimônio da biodiversidade, é isso. Os nossos pesquisadores têm que procurar, os nossos químicos, os nossos farmacêuticos, têm que achar esses princípios ativos aqui, né? A gente fala muito hoje da química verde, né? A gente tem que buscar esses argumentos aqui e desenvolver aqui, para que a gente faça uma redução de preço, para que a gente possa utilizar isso e principalmente para que isso seja nosso, né? Então, hoje a gente tem muita importação, deveria ter menos. Professora Gabi, e aí, de fato, que a gente acaba migrando e falando por que a gente tem essa preocupação hoje de ter um curso de Química a nível nacional, internacional, porque nós estamos aí no Brasil, Japão, Estados Unidos e Europa como um todo. Você pega ali a fala da Gabi que, de fato, a gente acabou chegando numa região onde ela não tinha esta oportunidade, só que a gente acabou construindo aí a logística reversa, porque nós fomos lá aprender com a Gabi, né? Então, a Gabi é uma profissional que acabou trazendo para nós um conhecimento um pouquinho maior do que tudo aquilo. Mas quando a gente leva o curso de Química, e hoje eu gosto muito dessas atividades práticas, porque eu participo com vocês numa outra área, que é as viagens que vocês fazem, essas práticas que vocês vêm desenvolvendo a nível Brasil. Isso, de fato, é para ter um profissional mais qualificado, isso faz parte do currículo, porque é um diferencial, né, professor Gabi? Sim, sim. Atualmente, as aulas práticas experimentais de laboratório de forma presencial fazem parte do currículo de bacharelado em Química, é cobrado pelo MEC, é cobrado pelo Conselho Federal de Química. Então, são práticas essenciais para a formação do químico. Ele precisa, né, aprender a manusear as vidrarias,
aprender a lidar com produtos químicos mais fortes, como ácidos, bases, aprender a realizar as técnicas mesmo de laboratório para ele poder aí depois poder trabalhar numa indústria, né, num laboratório também. Mas, claro, com o aluno, além das atividades práticas no laboratório, ele também tem a parte de experiência durante o estágio que ele vai desenvolver. Aí o curso de bacharelado em Química tem 2 estágios obrigatórios. Ele também pode fazer um estágio extracurricular ao longo do curso, para que quando ele chegar no mercado de trabalho, ele esteja capacitado, ele tenha experiência. Claro que ele ainda vai aprender muito ao longo da sua carreira, né? A química, como o professor Marco falou, é muito geral, a gente aprende um pouquinho de tudo durante o curso, mas eu tenho certeza que os alunos saem do curso já tendo uma noção para que área eles querem seguir, e a gente fica muito feliz de poder acompanhar eles aí, e até todos esses polos da Uninter, né? Esses LAPADs que a gente chama aí, que são nossos super polos, onde tem uma estrutura fantástica de laboratório, né, produtos químicos, licenças aí, para que a gente possa desenvolver, né, borbulhar, como a gente fala, né, borbulhar os experimentos aí nas livrarias dos laboratórios. Então, é uma grande satisfação encontrar com os nossos alunos, assim como a Lígia, que está aqui hoje. E aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Lígia, que veio aqui do chat. A professora Priscila até que perguntou, ela ficou curiosa para saber, Lígia, em que momento da sua carreira ou formação a área de produção de cosméticos naturais despertou o seu interesse? Lígia, por favor. Eu fazia faculdade de farmácia e eu vim de um pensamento assim familiar horrível, que eu achava que eu tinha que ser médica para eu conseguir ganhar dinheiro, né? Acredito que seja a realidade de muita gente, inclusive quando eu terminei o ensino médio tinha questão do vestibular e tinha vaga no UFG para química. E eu acabei não prestando porque eu tinha uma visão muito limitada do que seria a química. Eu achava que se restringia apenas a carreira acadêmica, né? Então, eu acabei fazendo faculdade de farmácia durante um tempo e foi onde eu descobri que eu gostava muito disso tudo, mas eu ainda tinha um pensamento limitante, assim, uma crença limitante de que eu tinha que ser médica. Eu cheguei a cursar 1 ano de medicina, e eu vi que aquilo não era para mim. E eu voltei a fazer os cosméticos como um hobby, e foi onde eu percebi que era isso que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. E aí, ao ponderar em relação aos cursos disponíveis no mercado, eu optei pela química justamente pela abrangência, né, do que eu poderia atuar. Eu não ficaria restrita apenas à indústria farmacêutica ou só à indústria cosmética. Eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa, né? Como eu sou pós-graduada em segurança de alimentos e tecnologia de alimentos, eu poderia ir talvez trabalhar numa indústria alimentícia, desenvolver alguma coisa nessa área. Então, foi pela abrangência mesmo que eu decidi fazer a química, e eu só não fiz antes porque eu realmente tinha um pensamento muito restrito e limitado. Precisei fazer um monte de coisa antes para entender que era isso que eu queria fazer. E quando a gente traz para o debate, e que eu gosto de ter uma profissional como a Lígia, mas ao mesmo tempo, você, nosso aluno que está hoje nos assistindo, se você gostou desse programa e você, de fato, quiser compartilhar com essa informação, passe para um amigo, indique. Será que ser químico, como a Lígia falou agora, eu estava num processo de construção e desconstrução. O químico era só aquele professor de química que vai me ensinar a tabela periódica, e a gente começa a construir um outro campo de atuação desse profissional, um outro campo de visão. Nós trabalhamos o ano passado a questão do químico no agronegócio, o quanto era importante entender do papel deste profissional dentro da área do mercado do agronegócio. Trabalhamos aqui programas, a questão do químico na área da saúde. Eu fui descobrir aqui dentro com os professores, por exemplo, um processo hoje que a gente tem de hemodiálise, precisa-se de um químico que vai cuidar lá, que é o responsável pelo tratamento de água. Então, a gente tem uma abrangência, e hoje você vem para o mundo do cosmético, você tem o cosmético natural, você tem o cosmético aí, a área da indústria, quantos profissionais, e trazendo para a realidade a questão de números. Hoje nós estamos falando de uma indústria que ela está num ranking aí, a nível Brasil, a nível mundial, que ela não para e ela
como bem colocado pela Lígia, é um processo que está se reinventando. Então, esse momento é um momento único para que você que está em dúvida, poxa vida, o que é que eu posso fazer enquanto químico? E aí nós temos este corpo brilhante de nossos professores que tem ali a sua introdução, mas vai chegar um momento do seu campo profissional que você vai desenvolver lá, seja na indústria, seja o ramo farmacêutico, seja na sua indústria de produtos. Quem sabe nasce uma nova essência, quem sabe nasce um novo sabonete, porque é tão bom quando a gente tem... Eu sou um cara que sou fissurado por cheiro, né? Eu gosto da essência. Eu acho que hoje a gente brinca, você vê assim, aquele produto específico, mas a gente tem aquela coisa da identificação, né? Eu me identifico com aquele cheiro, eu me identifico com aquele... O perfume está no ar. E hoje você vê que algumas indústrias, né, elas desenvolvem o seu cheiro. Você lembra daquela marca em função daquele cheiro, né? Então eu acho que se você estava em dúvida em fazer química aqui no Uninter, eu acho que chegou o momento de você repensar e ver que... mas eu sou um químico, eu não quero trabalhar na área de fertilizantes. Está aqui a oportunidade. A química voltado à área cosmética, que é muito bom e muito abrangente, né, professor? Exatamente. Interessante essa colocação que você fez agora, né? Fora aqueles cheiros, aqueles aromas característicos, por exemplo, de shopping, de aeroporto, agora os produtos estão sendo caracterizados por cheiro. Por exemplo, eu tenho um celular que é de uma certa marca, tá certo? E toda vez que eu compro esse mesmo celular, eu uso a mesma marca, ele tem uma essência característica. E quando eu abro a caixinha dele, ele tem aquele cheiro. E não é um cheiro de máquina, não é um cheiro, é um perfume realmente que eles colocam. E aí eu fui procurar saber. É uma inovação da indústria agora, né? Colocar aromas específicos nos seus produtos, para que você não tenha só o conhecimento visual, o conhecimento físico, mas o olfato também te remeta a isso. E depois que você compra, fica umas 2, 3 semanas ainda com aquele aroma. Toda vez que eu pego no celular, eu lembro e a gente reproduz. Muito interessante isso, né? E o bacana é que aí você associa aquele cheiro àquela marca. Exato. Porque aí a gente vai estar chegando para os finalmente, mas eu até vou dar a palavra final aqui para cada um de vocês fazer as suas colocações e eu já volto lá para a Lígia. A questão do cheiro está muito familiarizado com a marca, né, Lígia? Porque as grandes marcas hoje, elas procuram ter as suas fragrâncias. Isso em termos... ele é um processo natural ou ele é um produto de marketing? Isso é uma grande ferramenta de marketing. Vocês já perceberam que quando a gente vai no cinema, que a gente sente aquele cheiro de pipoca amanteigada, e instintivamente a gente compra uma pipoca para ir no cinema? Normalmente essa pipoca nem é tão gostosa, né? Ela não tem aquele sabor que tem aquele cheiro que está irradiando pelo ar. Aquilo na realidade são tubos de aroma artificial, de cheiro artificial, de pipoca amanteigada, que são instaladas nos dutos de ar, na região ali onde está o cinema. Assim como, por exemplo, aquela marca de massinha famosa, Play-Doh, né? Ela tem cheiro de tutti-frutti. Por que tem cheiro de tutti-frutti? Porque a criança, quando entra na loja de brinquedo, ela vai sendo guiada pelo instinto. Então ela acaba chegando na caixa de massinha e pegando a caixa de massinha para o pai comprar, né? Então é uma grande estratégia de marketing, é chamado de marketing olfativo. Você consegue trabalhar estratégias inteligentes para que você desperte no seu cliente a vontade de comer aquilo, caso você seja de um setor alimentício, ou do seu produto ficar realmente marcado na cabeça dessa pessoa, ao ponto de que quando ela sentir esse cheiro, ela lembre instintivamente da sua marca. O olfato é o único dos sentidos que não pode ser totalmente ignorado. Se você tampar o seu nariz, você não consegue ficar muito tempo sem respirar, né? Você vai acabar morrendo. Então, de todos os sentidos que a gente tem, o único que não pode ser ignorado é o olfato. E é uma excelente estratégia, porque ele está intrinsecamente relacionado ao nosso instinto de sobrevivência.
A gente utiliza o olfato para descobrir se uma comida presta, né? A gente sempre cheira. Se um produto é bom, quando você compra, instintivamente você cheira, porque isso vem lá dos primórdios, né? De quando a gente utilizava o olfato como mecanismo de sobrevivência. Muito bem. Tá vendo, professor? Então, ó, você pode, inclusive, ser um químico e se aperfeiçoar em uma outra área do conhecimento que a gente acabou conhecendo aqui no dia de hoje. Professora Gabi, temos alguma pergunta? Suas considerações, professora. Então, não temos mais perguntas aqui, mas acredito que o pessoal gostou muito, eu gostei muito. Lígia, muito obrigada pela sua participação, a gente sempre aprende muito com você. E eu nunca esqueço desse seu exemplo que você fala da pipoca, ainda bem que você falou, porque sempre quando eu lembro de você, eu lembro desse exemplo que você trouxe, que você já participou em outro momento aí na nossa Semana Acadêmica de Química, e trouxe esse exemplo bem legal, né, da questão da perfumaria, dos cheiros, né, que a gente sente. E aí, se a gente continuar aqui, a gente vai ficar horas e horas conversando sobre isso, então eu agradeço muito a sua participação, agradeço também a participação dos alunos, e quem tiver interesse aí, né, considerar, venha fazer o curso de Química, que você poderá aprender aí com a gente e participar desses eventos, desse programa, que foi muito satisfatório. Muito obrigada também ao Sidney e ao professor Marco. Professor Marcos, que bacana, né? Eu sempre digo assim, o competência e empregabilidade é isso. Eu estou aqui há 3 anos de frente desse programa e toda segunda-feira, para mim, é um aprendizado. Realmente, professor, é incrível, né? A gente consegue ter esse contato direto com as pessoas, né? E principalmente falando sobre a química e essa possibilidade que a gente está hoje, a Lígia está lá no Pará, nós estamos aqui e essa vivência que a gente tem tido com os nossos alunos pelo Brasil todo é uma coisa que me deixa muito feliz pelo seguinte, eu sempre brinco com as professoras, vou fazer 40 anos de química já, né, que comecei nessa realidade, e só depois agora, quando a gente chega nessa idade, nesse tempo, eu tenho a oportunidade de ter tantos alunos de química, tantas pessoas ligadas à química perto de mim. Então isso é um prazer muito grande poder estar falando para tanta gente, falando para pessoas de vários lugares, abrindo a consciência, né? Eu acho que abrir a consciência química das pessoas, eu costumo dizer, para que elas entendam que é a química e possam conhecer, não só profissionalmente, mas a si próprias, né? Com os conceitos químicos que existem. Então é um grande prazer participar aí do programa, sempre que precisar estamos aí. Muito bacana. Competência e empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h15 pela ISTV, TV Profissão, Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Tenham todos uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira.